Nossa, que cara de acabada, hein? Mas não interessa, vai assim mesmo, hein, ó. Rapaziada, agora a gente vai prosseguir com a nossa aula e nós vamos entrar na parte de tabela periódica, né, dando sequência aí aos conceitos que foram trabalhados também nas aulas do Centro de Mídias. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente poder prosseguir então com a nossa aula, é interessante vocês relembrarem os modelos atômicos. Então, recorre lá ao videozinho que o Jackson disponibilizou para a gente. Eu também indico que vocês assistam este vídeo aqui da toda a matéria. Eu vou disponibilizar o link para vocês, tá? E bora, vamos continuar aí, vamos prosseguir então para a tabela periódica. Bom, pessoal, para a gente falar de tabela periódica, agora que a gente já sabe que os átomos, né, eles são diferenciados por algumas características, né, uns dos outros, existe todo um histórico de desenvolvimento para a tabela periódica, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, porque como o nosso tempo é curto, né, quando a gente começou com esse negócio de aula remota, os vídeos têm que ser o mais curto possíveis, né? Para que vocês consigam assistir e se concentrar. Então, eu não vou falar sobre o histórico do desenvolvimento da tabela periódica, mas fica aí como proposta de pesquisa, é bastante interessante, tá? Bom, qual é a finalidade da gente tabelar algo? A gente tabela para facilitar as coisas, né? Nós vimos que o átomo, ele é representado não, mas a constituição do átomo é a seguinte: a gente tem um núcleo, dentro deste núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, que são cargas positivas e neutras, né, cargas nulas, e ao redor deste núcleo a gente tem 7 camadas de energia por onde ficam circulando os elétrons, que tem a carga negativa, né, que tem massa desprezível. Como que a gente caracteriza? Lembra lá que Dalton, lá no começo, falava que átomos iguais, quer dizer, aquelas esferinhas que fossem iguais, elas representavam um elemento químico. Continua sendo assim, átomos iguais, eles representam um único elemento químico, mas hoje a gente sabe que o átomo não é uma esfera, como Dalton dizia. Então, o que faz com que 2 ou mais átomos sejam iguais ou diferentes? O que caracteriza um átomo de um específico elemento químico é a quantidade de prótons que esse átomo tem lá dentro do seu núcleo. Então, é a massa do átomo que diferencia um elemento químico do outro, tá? E cada átomo tem uma quantidade de características específica. Por exemplo, a gente vai falar de oxigênio, que é uma coisa que vocês conhecem bastante porque a gente respira, né? É essencial para a vida. O oxigênio ele está aqui, ó, representado aqui. Então, esse aqui é o oxigênio, ele está aqui na nossa tabela periódica. Agora, o ferro, a gente sabe que o ferro é um metal. Olha onde o ferro está aqui na tabela periódica. Né? Eles são elementos químicos diferentes, então, consequentemente, eles também vão ter características diferentes, correto? A gente respira o oxigênio, a gente não respira o ferro. A gente não deve respirar o ferro. Certo? Então, quando a gente olha para a tabela periódica, a gente consegue identificar algumas dessas características. Tudo bem? Aqui a gente tem uma legenda do que a gente encontra quando a gente olha para uma tabela periódica, mas não é só isso que a gente consegue identificar a partir dela. Conforme o tempo for passando, vocês vão ver que várias propriedades dos elementos químicos a gente consegue identificar apenas olhando para a tabela periódica, tá? Quando a gente precisa comparar 2 elementos químicos, a gente consegue saber algumas coisas apenas de olhar a localização desses elementos na tabela periódica. Então, quando a gente olha aqui para um elemento químico na tabela, então eles já colocaram aqui um exemplo para vocês, eu vou ampliar a imagem aqui. Então, a gente tem aqui um número aqui em cima. Este número é o número atômico do nosso átomo. O número atômico é aquele número que determina qual átomo que eu estou falando. Esse número atômico é exatamente a quantidade de prótons que a gente tem no núcleo do nosso átomo, tá? A gente encontra também, olhando para a tabela periódica, o símbolo de cada um dos elementos químicos. Por exemplo, o símbolo do elemento ferro é Fe.
Sempre que a gente tiver duas letras representando um único elemento químico, a primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula, tá? A gente encontra também, olhando para a tabela periódica, o nome do nosso elemento químico. Olha, se você olhar logo abaixo do símbolo, você encontra o nome dos elementos químicos. E mais abaixo, a gente encontra o peso atômico ou a massa de cada elemento. O que seria essa massa? A massa é a soma da quantidade de prótons e nêutrons que a gente tem no núcleo do nosso átomo. Porque lembra o que eu falei? A massa do nosso átomo, ela está toda ali dentro do núcleo. Os elétrons têm massa desprezível. Então, a massa corresponde ao que a gente tem lá dentro do núcleo, e dentro do núcleo a gente tem prótons e nêutrons. Tudo bem? Então, isso a gente consegue identificar olhando para a tabela periódica, tá? Por exemplo, aqui, ó, o elemento prata, o elemento químico prata, a prata. A prata é representada pelo símbolo Ag, porque esse nome não é em português. Vem de argentum, que é prata. O número atômico da prata é 47, quer dizer, dentro do núcleo do átomo da prata, a gente tem 47 prótons. E a massa da prata corresponde a 107,87 umas. Tudo bem, pessoal? Então, olhando para a tabela periódica, a gente consegue identificar essas informações. E não só essas informações, a gente consegue identificar informações como raio atômico, a gente consegue identificar informações como eletronegatividade, que a gente vai ver mais para frente do que se trata. Mas são várias características, várias propriedades que a gente consegue identificar apenas olhando para a nossa tabela periódica. É muito importante que vocês tenham intimidade com a tabela periódica. Então, essa tabela eu vou disponibilizar para vocês. É a tabela que eu retirei do site tabelaperiodica.org. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? E eu gostaria que vocês olhassem para essa tabela com bastante carinho, tá? Porque ela vai ser bastante importante para que nós possamos prosseguir com os nossos aprendizados durante o nosso bimestre. Tudo bem? Então, partiu estudar a tabela periódica. Preciso decorar? Não, não preciso decorar. Mas é importante entender, tá? A tabela serve para nos auxiliar, então é muito importante que você compreenda o que está aqui na tabela periódica. Certo, pessoal? Belezinha? Vão dar uma estudadinha na tabela? Eu quero que vocês estejam bem familiarizados para que quando nós formos fazer exercícios que precisem de informações que estão lá na tabela periódica, vocês não fiquem com dúvida, ok? Então, é isso aí. Bons estudos, até mais, um beijo, se cuidem!